Olá, turma. Seja uma aula onde falaremos hoje a respeito de um novo assunto, saindo aí dos conhecimentos a respeito da medicina legal e do que ocorre dentro do IML, nós partiremos aí para um outro assunto-chave que são os documentos médico-legais, né? Que seria, no caso aí, a expressão do trabalho de um profissional ligado à medicina legal, né? E como que esse trabalho ele chegará às mãos do juiz, né? Veremos aí, na verdade, outros tipos de documentos também que têm outras importâncias e outras peculiaridades. Lembrando que nem todo documento médico legal necessariamente precisa ser um laudo ou um relatório, tá? Mas esses ainda são os principais documentos, tá certo? Relacionados aí ao exercer da profissão, tá? Tanto aí a profissão de perito criminal, de médico legista, de auxiliar em necrópsia, todos vocês trabalharam juntos para construir um perfeito relatório, um perfeito laudo para ser enviado aí ao juiz, tá? Ao julgador. Então vamos começar, pessoal, falando aí do sobre o conceito do que seria um documento médico legal. Basicamente, seria toda e qualquer informação escrita fornecida por um médico em que relata matéria médica de interesse jurídico e médico legal. Tá? Então, pessoal, embora eu tenha falado, né, que os peritos, que os auxiliares em necrópsia, eles venham a construir um relatório médico-legal, não é, pessoal, o trabalho direto, uma obrigação direta de vocês, assim como é, técnicos em necrópsia, tá? No caso, o ajudar a construir seria exercer ações sobre o corpo, né? Já que, no caso, excluindo os exames de corpo de delito, que acontecem em pessoas vivas, tá? Mas no caso da necrópsia são em cadáveres, obviamente. Então, o trabalho de vocês seria trabalhar no corpo e passar essas informações para o médico, tá? Porque somente o médico legista pode fazer um documento médico legal, tá? Mas com a contribuição de vocês, contribuição indireta, tá? Mas quem põe a mão na massa, quem faz todas as partes lá, quem coloca tudo dentro do relatório é o médico legista, mas como eu falei, com o auxílio, né, de vocês. Os documentos médico-legais, eles podem ser resultantes de pedido da pessoa interessada, né, no caso aí de atestados ou pareceres médicos legais, né, no caso pode haver uma requisição da própria pessoa, pessoa física, né, ou fruto então do cumprimento do cargo deferido pela autoridade competente, no caso aí dos relatórios, tá? Relatórios ou laudos, mesma coisa. As perícias médicas, elas podem ser necessárias nos processos do tipo penal, civil, administrativo e também são imprescindíveis no meio aí de processos trabalhistas, tá? No fórum penal, o perito pode ser chamado a intervir em qualquer fase do processo, no inquérito, né, no sumário, no julgamento, ou até mesmo após a sentença, né, para, no caso, reafirmar ou contradizer algo que foi dito anteriormente através de um documento médico legal. As perícias, elas podem consistir em exames na vítima, no indiciado, em testemunhas, no jurado, no ambiente, em determinada ferramenta, objeto que fez parte do crime, tá certo? Então as perícias, elas têm, no caso, uma ampla, digamos que uma ampla aplicação. O exame do indiciado, ele pode ter por finalidade determinar a identidade, as lesões, os vestígios de luta, a existência de doenças físicas, doenças mentais, o estado da pessoa, se ela estava alcoolizado, drogado, etc. Tá? Então, o exame do indiciado, que é a pessoa que está sendo investigada como autora ou participante de um crime, tá? Pode aí, no caso, traçar várias e várias, digamos que, linhas, né? A respeito aí dessa pessoa, tá?
Tudo isso é importante. Pessoal, de um modo geral, o perito médico ele atua na fase inicial, né, a fase de instrução do processo, buscando provas que venham a caracterizar e afirmar crimes, tá certo? Esses crimes, eles podem ser crimes contra a pessoa, né, quando ele atinge diretamente a pessoa, o físico da pessoa, né? No caso entram aí os exames de lesão corporal, pode haver também no caso homicídios. Lembrando que lesão corporal entra aí no exame de corpo de delito, né? Que atende pessoas vivas, né? Os homicídios, né? Fica por parte aí, tá? Da questão necroscópica, tá? Da sala de necrópsia e o exame que vem aí a ser realizado no cadáver, tá? Crimes, né? Contra os costumes. Esses crimes, eles vêm no caso aí a quebrar a dignidade da pessoa, né? Como, por exemplo, um estupro, que além de ser um crime contra a pessoa, também é um crime contra os costumes, tá? O atentado violento ao pudor, é algo que não veio atingir diretamente a integridade física da pessoa, mas a obscenidade, a questão da moralidade foi ferida, né? E os crimes de sedução. Sim, pessoal, seduzir é um crime, tá? Mas não é a sedução que vocês estão pensando. A sedução seria aliciar menores de idade, tá certo? No caso aí, moças virgens menores de 12 anos, tá? Então seria levar uma pessoa pura a um lado perverso, ou um lado que não venha, no caso, corresponder com a questão dessa pessoa, certo? Características especiais da vítima, né? Pode verificar, no caso aí, a sua sanidade mental, a questão aí do seu estado emocional, pode verificar uma série de fatores, tá certo? Os peritos, né, podem ser convocados. Pessoal, quando eu falar peritos, eu não quero que vocês pensem somente em perito criminal, tá certo? O perito criminal, aquele que atua na cena do crime, ou então na pessoa, ele vem, no caso aí, a desempenhar diversas funções, mas eles não são os únicos peritos. Nós temos aí três classes de peritos. É o perito criminal, que vocês aí, no caso, com certeza já tinham entendido. Os peritos médico-legistas, tá certo? O parceiraço aí de vocês, na sala de necrópsia, que é o médico-legista, ele também é um perito, tá? Porque ele investiga, né? Por mais que vocês coloquem a mão na massa, né? O perito, quem faz aí a perícia no corpo, não é, no caso aí, quem diretamente põe as mãos nele, mas quem induz ou orienta o trabalho, né? Para poder chegar a uma conclusão. Então, o perito médico legista é o perito. E o terceiro tipo de perito é o perito odontolegal, é aquele que faz, no caso, a verificação de determinados fatores a partir da arcada dentária e da configuração aí óssea, né, dos dentes da pessoa, né, viva ou cadáver, ossadas. Né? Pode verificar a questão do sexo, da idade, pode verificar a questão aí também de características antropológicas, né, que venham a individualizar essa pessoa. Tá? Então, esses três grupos de peritos, tá, eles podem ser convocados, no caso aí, pelo juiz, para auxiliar no processo, né, na fase do sumário, né, na fase inicial, para esclarecer dúvidas relativas ao laudo ou resultantes da superveniência de fatos novos no transcorrer do processo. Pode ser requisitado na fase do julgamento por fatos que ainda não foram plenamente caracterizados ou pela possibilidade de novas versões de fatos a esclarecer. Para a sustentação ou destruição das teses apresentadas aos jurados, né, é importantíssimo aí o trabalho articulado dos peritos, tá certo? Ele pode vir, no caso, a provar que algo realmente é verdadeiro, tal como foi falado, ou ele pode, no caso, destruir, né, aquela
tese, destruir aquela história, né, com base aí em evidências provadas, tá certo? Evidências científicas que não tem, no caso aí, como vir a contradizer. Durante o cumprimento da pena, pessoal, pelo surgimento de sinais e sintomas de doença mental, né, o juiz da vara de execução penal vai determinar o exame pericial do criminoso. Né? Tem gente aí que faz crime, né, que comete infrações e depois, durante o julgamento, quer pagar de doido, né, digamos assim. Né? E aí, para verificar, para, no caso aí, parar todas as arestas e evitar, né, no caso cometer uma injustiça, né, de colocar um oligofrênico, um doente mental atrás das grades, que a lei não permite, né, como nós vimos a questão aí da imputabilidade penal, né, como um exame aí de corpo de delito, né, verifica-se no caso aí a questão da possibilidade dele responder ao crime, né, em menores de idade e pessoas com doenças mentais, né, elas são inimputáveis, elas não respondem aos seus crimes. Então, o perito, né, ele pode vir, no caso aí, a verificar a sanidade mental da pessoa, tá certo? Para verificar se ela pode ou não, no caso aí, cumprir essa pena, tá certo? E no caso, pessoal, a cada, digamos que, a cada necessidade, entrarão peritos de áreas específicas. Lógico que um perito físico, que ele é mais direcionado a acidentes de trânsito e questões de velocidade, de impacto, etc., ele não vai dizer se uma pessoa, né, se ela é sã, né, ou insana. Quem vai fazer isso, no caso, é um psiquiatra, um psicólogo forense. E aí, pessoal, entrarão em discussões posteriormente subdivisões da medicina legal, tá? Como eu falei para vocês, a medicina legal é uma ciência ampla e a ciência, ela não tem somente uma área, né? Por exemplo, dentro da biologia, nós temos diversas áreas, temos a genética, botânica, zoologia, ecologia, evolução, temos várias áreas, né? Da mesma forma, dentro da medicina legal, nós temos aí diversas áreas que tem, no caso aí, digamos que conhecimentos emprestados de outras áreas, tá? Então, nunca vai ter um perito que vai saber de tudo, tá? Geralmente aí para cada situação requer um perito, né, um perito médico legal ou um perito criminal que venha, no caso, a ter conhecimentos suficientes para poder elucidar, né, determinadas dúvidas, né, específicas. E aí entrarão as sub-áreas da medicina legal que nós iremos aí, no caso, debulhar, né, até o final da nossa disciplina, tá? Porque são muitas. Mas vamos continuar aqui nos documentos. No processo civil, o médico ele é recrutado, né, de preferência entre os peritos oficiais, conforme recomenda o Código de Processo Civil. Né, o artigo 434 fala o seguinte: quando o exame tiver por objeto a autenticação ou a falsidade de um documento, ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos de estabelecimentos oficiais especializados. O juiz autorizará a remessa dos autos, né, dos relatórios, bem como do material sujeito ao exame, ao estabelecimento perante cujo diretor o perito prestará compromisso. Né, pessoal? Então, não é, digamos que qualquer médico legista que vai ser selecionado, né? Não vão colocar na plataforma um sorteio, né, e procurar um médico legista. Tem que ser um médico, um profissional, né, de confiança, né, um profissional que venha aí no caso de um estabelecimento oficial especializado para suprir as necessidades aí do juiz, tá certo? Então, esse médico, ele preferencialmente é recrutado a partir dos peritos oficiais, como, por exemplo, o médico legista concursado, né? Então, esse médico legista concursado, né, que pode trabalhar em uma clínica particular ou, então, no IML, né, propriamente dito,
né, no caso aí do concursado, como eu falei, né, ele tem aí no caso aí já uma ligação maior com a Polícia Civil, né, visto que o IML ele já está, digamos que, associado à Polícia Civil, tá? Então ele tem no caso aí uma preferência, né, no caso aí uma recomendação maior. O perito médico legal ele pode ser convocado pela parte interessada por meio do seu representante para possíveis avaliações, que pode ser avaliação de um dano físico, de uma incapacidade, de uma deformidade, se há realmente consistência na proposição de uma reparação de danos, né? Pode ser, no caso, recrutado para avaliar o dano e a relação da casualidade com o evento alegado, né? Então, movida a ação civil, o perito do IML, junto ao juiz, para quem for distribuído o processo, ele deve firmar o compromisso legal de servir fielmente à justiça. Tá? Ele deve aí ter respostas claras e imparciais, tá certo? No Fórum Penal, tal compromisso está implícito na função de perito oficial. Então, todos os peritos, pessoal, independentemente da sua classe, se é perito criminal, médico legista ou médico odontologista, ele firma o compromisso de falar a verdade e somente a verdade, de forma a contribuir para a elucidação de dúvidas, né, e auxiliar o juiz a chegar à sua conclusão. Outras situações cíveis em que a palavra do perito médico legal é indispensável, por exemplo, durante os acidentes de trabalho, né, que venham a comprometer a mobilidade ou exercício dessa função, né, sua gradação, doenças profissionais e seu nexo causal com o trabalho e eficácia de medidas preventivas. Por exemplo, tem uma pessoa que quebrou o dedinho do pé, só que ele trabalha, por exemplo, manualmente. Então, ele pede aposentadoria, ou então, no caso, INSS, né, por causa de algo que não tem causalidade com a sua profissão, né? Então, lógico que o médico legista ele vai negar, né, esse benefício ou negar aí no caso esse requerimento, né? Porque precisa haver um nexo de causalidade, né, entre o que foi comprometido, né, momentaneamente ou permanentemente e o exercício da função. Né? Lógico, pessoal, que assim na vivência, né, por mais que eu tenha mostrado para vocês que o médico legista ele precisa ter compromisso com a verdade, ter imparcialidade, a gente encontra aí muito médico, digamos que mal amado, né? Que por mais que a pessoa realmente esteja com funções comprometidas, que não tenha como trabalhar, que não tem outra forma de renda, no caso aí de auxílio, né? O médico ele nega e a gente não entende por que que ele vai negar, né? Sendo que não vai sair do dinheiro dele, do bolso dele, mas simplesmente parece que alguns casos, né, que realmente eles fazem de ruindade, né? Então muitas coisas que nós vemos na teoria na prática não acontece, né? Por exemplo, o médico do trabalho, né? Uma pessoa que visivelmente está incapacitada para realizar a função, pede aposentadoria ou então um período para se recuperar, né? Para ser aí assistido pelo INSS e no caso, o benefício ele é negado, né? E às vezes a gente realmente não entende por quê. Com certeza, falando agora, vocês podem já imaginar um caso que tenha acontecido com um parente de vocês ou até mesmo com vocês mesmos, né? E realmente isso é bastante, digamos que, de indignar, né? Então, outras situações que o médico legista, né, se torna indispensável a determinação da paternidade quando contestada e solicitada pelas várias de família, né? Nesse caso aí, como está falando de teste de paternidade, lógico que o perito médico legista vai ter que ser um biólogo, né, para poder verificar essa autenticidade aí e a confirmação da paternidade. Não quando, por exemplo, uma briga de família acontecer, eles vão lá procurar o médico legista, não quando a vara da família solicitar a um departamento oficial a verificação desse exame, tá? Outro caso, validar testamentos, interditar pródigos, anular casamentos pela psicopatologia forense. Lógico, aí que vai entrar o psiquiatra forense, né? No caso, ninguém é obrigado a ser casado com alguém débil, né? Ou alguém perigoso.
né? Então, isso pode ser um dos motivos para anular um casamento, tá certo? Na missão de informar as autoridades, o médico vai produzir documentos que apresentam uma configuração que varia conforme a sua situação e a sua finalidade. Então, a partir de agora, a gente vai analisar características desses documentos, que, como eu mostrei para vocês, são conhecidos como documentos médico-legais, tá certo? Então, olha só, pessoal, prestem bem atenção, nós iremos falar a respeito aqui desses 7 documentos médico-legais, tá? São modalidades de documentos, tá? Que seriam aí, no caso, um atestado médico-legal, uma notificação médico-legal, um relatório médico-legal, uma consulta médico-legal, um parecer médico-legal, um depoimento oral médico-legal e um auto de exumação, que por si só já é um documento médico-legal, tá certo? Por que eu falo médico-legal? Porque atestado, a gente pode receber um atestado no hospital. Por exemplo, eu acordei com dor de barriga, não posso trabalhar. Vou lá pegar um atestado. Aquele atestado é um atestado médico legal? Não, aquilo dali é um atestado que você recebeu para mostrar que você está incapacitado durante um dia, né? O valor médico legal não vai ser encontrado aí nesse exemplo, tá? Para ser um documento médico legal, ele tem que obrigatoriamente ter uma relação com a questão aí das autoridades judiciais e a administração da justiça. No caso aqui desse atestado, um atestado médico legal seria aquele, por exemplo, que justificaria uma falta durante uma intimação, porque a pessoa ela foi realizar um exame de corpo de delito. Então, como é algo que justifica uma ausência em algo obrigatório perante a lei, seria um atestado que atestaria, né, essa veracidade, tá? Mas já já eu falo melhor sobre isso, né? Podemos falar, né, agora, na verdade, né, sobre esse atestado. O atestado, por si só, pessoal, é uma simples declaração de matéria médica de consequências jurídicas prestada por pessoa legal e profissionalmente qualificada, né? Quando eu falo que há consequências jurídicas, tá? Esse atestado deixa de ser um simples atestado para ser um atestado médico legal. É a afirmação simples e por escrito de um fato médico e as suas consequências. Por exemplo, aqui, pessoal, temos um modelo, né, de atestado, né, ateste para os devidos fins, a pedido do interessado, que o senhor João Paciente da Silva, portador do RG tal, foi submetido à consulta médica nessa data, no horário de 15 horas, sendo portador de tal doença, em decorrência, ele vai permanecer afastado das suas atividades laborativas, por um período de tantos dias, né, a partir dessa data, né? Tem o nome do doutor, do médico e tal, né? Isso daqui, pessoal, é um atestado, tá certo? Se esse atestado ele puder ser utilizado de alguma forma que venha a garantir ou a negar, né, que a pessoa esteve em tal local, em tal horário, que ele esteve impossibilitado nessa data, no caso aí um inquérito, tá? Aí ele passa a ser um atestado médico legal. Temos outros tipos de atestados também. Temos o atestado de óbito. Né? O atestado de óbito é um documento médico pelo qual se afirma a cessação da vida. O atestado de óbito ele é obrigatório para toda vez, né, que um cidadão, uma cidadã venha a falecer. Né? E ele atesta a perda do direito e a perda, no caso aí, da existência, né, daquela pessoa, né? Ele apaga a existência daquela pessoa, né, para efeitos jurídicos, né? A pessoa aí, no caso, ela não é mais dona de nada, ela não tem mais direito a nada, visto que ela veio a falecer, né? No caso aí de casais idosos, por exemplo, às vezes a viúva fica com o benefício que era do seu marido, né? Ou é o vice-versa, né? No caso aí, sendo um benefício que venha a ser mantido não em decorrência da vida daquela pessoa, mas da necessidade daquela família. Né? O atestado de óbito ele vem a qualificar, né, no caso o cônjuge, a receber aquele benefício, né, em decorrência aí do que estava acontecendo anteriormente, mesmo havendo a morte da pessoa. Né? A importância do atestado de óbito, juridicamente, vai transmitir direitos e obrigações. Tem também uma importância sanitária, né, de verificação, aí no caso,
de quantas pessoas vieram, né, a falecer em determinada região, por qual motivo, etc. Há atestados médicos oficiosos, que são aqueles atestados solicitados por qualquer pessoa a cujo interesse se atende, né? Visam unicamente interesse privado. No caso, esse atestado médico oficioso é aquele atestado que você entrega na sua empresa, no seu trabalho, para justificar uma falta, por exemplo. Né? No caso, ninguém se interessa por aquele motivo, simplesmente você que quer justificar uma falta. Um atestado médico, como eu mostrei para vocês, é a afirmação simples e por escrito de um fato médico e de suas consequências. Temos atestados médicos administrativos, são aqueles exigidos por autoridades administrativas. São dessa categoria que os que são obrigados a apresentar aos empregados públicos quando solicitam licença ou eles requerem aposentadoria. Nesse caso, esse atestado médico, ele vem, no caso, a garantir que uma pessoa, né, ela tem aptidão ou inaptidão ao exercício da sua função. Né? Por via de regra, eles são fornecidos por juntas médicas de inspeção de saúde, né? Popularmente conhecidos como médicos do trabalho. Tá? Então, esses atestados médicos administrativos, eles garantem direitos, tá? Para as pessoas, por exemplo, incapacitadas a realizar essa função. Né? No caso, aí, as autoridades administrativas, no caso, uma empresa, né? Ela vai querer saber, né, quando o seu funcionário está apto ou inapto a realizar essa função. Então, a junta médica, que é um conjunto de vários médicos, geralmente da própria empresa, vão lá verificar se realmente é válida ou não aquela reclamação. Né? Outros exemplos também, o atestado de vacinação, principalmente agora, né, na pandemia do Covid-19, né, agora que estamos muito próximos da vacina, né, as empresas elas vão querer saber, né, se o seu empregado, né, ele foi vacinado. Né? Sanidade física, integridade física ou mental para admissão em escolas e repartições públicas. Talvez vocês, quando chegaram aí, no caso, no primeiro dia do emprego, vocês já receberam um encaminhamento, né, para falar com o médico do trabalho, para saber, né, se vocês são portadores de alguma enfermidade, alguma doença infecto-contagiosa, se vocês possuem sanidade mental para realizar essa função, né? E tudo isso, pessoal, ele é atestado, né, em forma de um atestado médico administrativo, né? Tem no caso aí uma aplicação trabalhista, né? Temos ainda os atestados médicos judiciários, que são os atestados requisitados por juiz. Por exemplo, atestados que os jurados justificam suas faltas ao tribunal do júri. Né? Então, ele é intimado a se fazer presente em determinada situação e ele acaba, no caso, faltando. Então, esse atestado médico judiciário é aquele que é requisitado para o juiz para comprovar, né, que o seu jurado ou que a pessoa que deveria permanecer presente não esteve lá naquele dia, né, que também não deixa de ser um atestado médico legal, porque ele tem consequências jurídicas. Né? E um atestado médico legal, então, seria todo e qualquer atestado que venha interessar à justiça. Só estes vão ser considerados como documentos médicos legais, tá, pessoal? Então, um atestado de óbito, um atestado médico judiciário, um atestado, digamos que administrativo para garantia de bens ou de continuidade ou para incapacidade, etc. Todos eles interessam a questão aí do juiz, né? No caso aí para garantir os direitos e obrigações de cada pessoa. Um atestado que interessa somente a mim, né, que é para justificar uma falta, para o juiz, né, não interessa, simplesmente só interessa ao empregador, né, no caso essa justificativa e ao empregado, né, também aí no caso para evitar o acúmulo de faltas que podem levar a uma demissão, tá? Então, entendam que os atestados médico-legais são todos aqueles atestados, aquelas afirmações por escrito, né, que vêm a partir de um médico legista ou de uma junta médica que venham, no caso, aí, a interessar a justiça, né, de alguma ou de outra forma. Sobre os atestados médicos, pessoal, precisamos fazer algumas considerações e regras que devem ser respeitadas, tá? Primeira coisa, não exige compromisso legal, mas ele mantém compromisso com a verdade. Não quer dizer que quando o médico legista for fazer um atestado, que obrigatoriamente ele vai ter uma importância legal, né? Vai depender dos casos.
né? Mas ele tem que, obrigatoriamente, manter o compromisso com a verdade. 2, ele refere ter estado doente, mas o médico não constatou o fato, né? Então, nesse caso aí, né, se o médico ele não constatou o fato, ele não pode atestar que a pessoa está doente, né? Na terceira regra aí, no caso, não refere ter estado doente, mas requer o benefício do atestado, né? No caso aí, seriam pessoas mal intencionadas, né, que mesmo não estando doentes, elas procuram aí o benefício do atestado, né? Então, tem sempre as pequenas corrupções, né? Por exemplo, de um amigo da família, alguém da família, um irmão, uma prima é médico. Eu, por exemplo, não quero trabalhar sexta, quero emendar aí, no caso, final de semana e tudo mais. E aí, na sexta-feira, eu coloco um atestado, né, para poder viajar, ficar de boa. Então, aí, no caso, eu não refiro estar doente, mas eu quero o benefício daquele atestado. Aquele atestado, ele é um atestado falso, né? Embora ele traga todas as afirmações, no caso, e todos os preenchimentos corretos, ele afirma algo falso. Então, ele é um falso atestado, tá? Nesse caso, pessoal, quando a pessoa ela está doente, diz que está doente sem estar, ou ela diz que não está doente, mas mesmo assim quer o atestado, trata-se, no caso, do atestado gracioso ou complacente, que é um atestado falso ou um atestado que é dado simplesmente aí, né, no caso de uma amizade ou no caso aí de um falso exercício médico, né, da profissão. Pela reiteração do ato, sem sofrer qualquer vexame, acaba atestando imprudentemente fatos mais importantes, né? Então, às vezes o médico ele pode vir no caso, se no caso ele vem a se exceder, né, e afirmar imprudentemente coisas que na verdade não são reais ou que não são comprovadas, simplesmente achismos, né? Algumas informações claras e precisas sobre o profissional, registro, endereço completo, telefone, formação acadêmica, titulação e o CPF, eles são obrigatórios, tá certo? Como título em destaque, a palavra atestado precisa vir, tá? Algumas linhas abaixo, o início do atestado precisa ser atesto para os devidos fins, né? E precisa também haver a obrigatoriedade da identidade do paciente, CPF ou RG ou os dois, tá? A declaração do diagnóstico no corpo do atestado ele só é permitido em casos de dever legal, em justa causa ou por autorização expressa do paciente ou a pedido, tá certo? Então, no caso aí, esse atestado ele pode inviabilizar o trabalho da pessoa durante 2 dias, tá? Mas o diagnóstico da doença ou do que está provocando essa incapacidade, tá? Só é permitido em caso de dever legal, quando realmente for obrigatório, em justas causas ou por autorização do paciente, né? No caso aí, a pedido dele. As consequências do fato médico relatadas de modo adequado, né? Tem que haver aí um português, uma clareza na explicação. O período do impedimento ele deve ser escrito de modo claro para que surta seu efeito legal, né? Não pode colocar, por exemplo, está impedido por 36 horas e meia, né? Precisa ver, no caso, dias, tá? Dias completos. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 60 dias, tá? Para que surta esse efeito legal. Tem que estar escrito aí de uma forma clara, né? Ao final, tem que ser colocada a data em que se redigiu o atestado, porque somente a partir daquela data que vai contar os períodos aí, tá, de reclusão, ou no caso aí de incapacidade para determinado ato. A data da afirmação deve ser ulterior à do último dia em que o paciente esteve sob cuidados do profissional. O que significa isso? A afirmação, por exemplo, a teste para os devidos fins, ela deve ser, no caso aí, anterior, né, a do último dia que o paciente esteve sob os cuidados do profissional. Por exemplo, uma pessoa que esteve debilitada, por exemplo, um acidente de trânsito, né? Ela, no caso, ela logicamente ela não vai imediatamente pedir um atestado, ela vai aí, no caso, verificar suas fraturas, verificar
no caso, fazer uma cirurgia, se for necessária, e aí ela vai ser cuidada pelo médico. Quando ela recebeu a alta, aí que ela vai procurar o atestado, tá certo? Para, no caso, garantir que ela, a partir daquele momento que foi liberada, né, vai poder, no caso, ter esse período recluso para poder se recuperar. O atestado médico na declaração de diagnóstico, pessoal, é vedado ao médico, de acordo com a conduta ética, tá? É proibido, pessoal, revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício da sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou autorização expressa do paciente. Não é porque você deu um atestado para uma pessoa, por exemplo, que foi vítima de um estupro, que quando essa vítima sair, você vai dizer: olha, aquela menina que saiu aqui, ela pegou um atestado porque ela foi estuprada. Né? Porque ele não tem, no caso aí, como revelar, né, no caso, algo bem discreto, algo que venha a ter interesse somente judicial e do paciente, tá? Então, é vedado ao médico legista revelar esse fato. É permitido, todavia, ao médico, quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou do seu representante legal, fornecer o atestado médico com seu diagnóstico, tá? Então, somente quando for necessário. E sempre lembrando, né, que o Código de Ética ele impede, né, que esse médico venha revelar para terceiros que não tenham aí, no caso, um dever legal ou alguma satisfação para realizar essa, no caso, esse fator, né, esse fator aí que foi estudado, esse fator aí que, no caso, que foi verificado aí pelo seu trabalho, né? Então, não tem nada que ficar falando sobre casos, né, que foram atendidos, né, e atestados que foram dados. É ainda proibido ao médico deixar de atestar atos executados no exercício profissional quando solicitado pelo paciente o seu responsável legal. Né? Então, ele não pode se negar a dar um atestado quando o paciente ou quando o responsável legal pedir aquele atestado, né? Sendo, obviamente, um atestado verdadeiro. Né? Então, o atestado médico ele vai ser parte integrante do ato ou tratamento médico, sendo seu fornecimento direito inquestionável do paciente, não importando em qualquer majoração dos honorários, tá? Então, ele sempre precisa, tá? Obrigatoriamente fazer, no caso, a emissão desse atestado, tá certo? Ainda sobre as ilicitudes penais e infrações éticas, tá? Que aqui, no caso aí, o médico que vai estar errando, né? Dá o médico, no exercício da sua profissão, um atestado falso, né? Tem pena no Código Penal. Ele tem detenção de 1 mês a 1 ano, né? E se o crime é cometido com o fim de lucro, ele vai receber também uma multa, tá? No caso do lucro que a gente fala, seria, no caso, um atestado que vem, no caso, a garantir um benefício, né, com o objetivo do lucro, quando ele, na verdade, não deveria ser admitido, tá? É ainda proibido ao médico fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o justifique ou que não corresponda à verdade. Né? No caso aí, amiguinhos, né, médicos que vão aí garantir atestados, né, mesmo quando ele nem viu, né, o paciente, só mesmo aí por causa de amizade mesmo, tá? Com a promulgação das leis dos juizados especiais, que é a Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, o atestado médico assumiu a posição de substituto eventual da perícia médico-legal em casos de lesão corporal leve. Tá? Então, no caso de lesão corporal leve, pessoal, como por exemplo, um soco, um tapa que a pessoa venha a cair, se machucar, né? Que são lesões corporais leves, efêmeras, que ao longo de alguns dias já não farão tantos efeitos, tá? O atestado ele pode suprir a questão aí da eventualidade de um exame de corpo de delito, tá? Para essas lesões corporais leves, tá? Somente para esses tipos de lesões. Então, se o médico, né, ele verificou aí no caso uma lesão, como no caso aí uma raladura, no caso um soco no olho, algo que não venha a ser algo tão assim debilitante da pessoa, né, que é uma lesão corporal leve, tá? Se o médico atestou, digamos que o perito médico legista ele não tem mais, digamos que
obrigação de fazer um exame de corpo de delito, visto que ele já foi atestado por outro médico, tá? Somente em casos de lesões corporais leves, tá certo? Na ação penal de iniciativa pública, quando não houve aplicação da pena, pela ausência do autor do fato, pela não existência de hipótese prevista no artigo 76, o Ministério Público oferecerá ao juiz, de imediato, uma denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. O que é que a gente entende por isso aqui, pessoal? Quando não houve, por exemplo, aplicação de pena, quando o autor, o indiciado, não compareceu, ou pela não existência de algo que venha a comprovar, né, comprovar, digamos, um delito, né, o Ministério Público vai denunciar oralmente, né, que não há necessidade de fazer uma intervenção, de fazer, no caso aí, uma outra verificação. Para o oferecimento da denúncia, né, que será elaborada com base no termo de ocorrência, com dispensa do inquérito policial, será prescindível necessário o exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver ferida por boletim médico ou prova equivalente, tá? Então, aqui, pessoal, demonstra a necessidade do exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver relacionada a boletins médicos ou provas equivalentes, tá certo? Pessoal, esse assunto aí, em relação aos documentos médico-legais, realmente ele é bastante, digamos que amplo, tá? Ele é bastante complexo. Então, sei que hoje foram muitas informações para vocês, né? Algumas que vieram, inclusive, a complementar o que nós falamos anteriormente, tá? Mas nós finalizaremos essa nossa aula 4 aqui a partir de notificações, tá? Na próxima semana, na segunda-feira, nós daremos continuidade aos documentos médico-legais, falando aí a respeito das notificações médico-legais, também conhecidas aí como notificações compulsórias, tá? Vocês verão, pessoal, aí no caso, a importância de outros documentos médico-legais, tá? Tanto para a administração da justiça, como no caso aí para inocentar inocentes ou culpar, né, no caso aí, pessoas que realmente vieram a cometer atos infracionais, tá certo? Mas, pessoal, deixo aqui um abraço para vocês, um bom final de semana, bons estudos, tá certo? E na segunda-feira nós retornamos aí às nossas aulas, tá certo? Até lá, tchau, tchau.